Oi, pessoal, vamos dar uma olhadinha aqui nas questões PGE. Vamos começar com a prova de contador. Questão 18. Vou ler aqui com vocês. A responsabilidade civil do Estado, conforme prevista no ordenamento jurídico brasileiro e na doutrina e jurisprudência. Gabarito foi letra B, né? Vamos dar uma olhadinha. Letra A, não alcança atos de concessionário de serviço. Alcança, né? Porque a gente sabe que o artigo 37, parágrafo 6º, ele vai falar que as pessoas jurídicas de direito público e as pessoas jurídicas de direito privado, prestadoras de serviço público, né? O que incluiria ela. B é o gabarito, permite o direito de regresso em face do servidor nos casos de dolo ou culpa, perfeito. Lembra que a responsabilidade ela é objetiva, né? A administração pública, a pessoa jurídica de direito público e privado, prestador de serviço público, responde, independentemente do dolo ou culpa, mas é assegurado o regresso nos casos de dolo ou culpa em face do servidor, então, em face do agente, então, corretíssimo, letra B aqui sem problema nenhum, né? A letra C fala que não prevê cláusulas excludentes e atenuantes, a gente sabe que prevê, né? E, em regra, não é a teoria do risco integral, e sim a teoria do risco administrativo. A letra D fala que adota a teoria da irresponsabilidade, não, né? É teoria a responsabilidade objetiva pautada na teoria do risco administrativo. E aqui a letra E fala que não alcança a sociedade de economia mista, prestadora de serviço público, não alcança, tá? Então, corretíssimo. Essa aqui sem problema nenhum. Vou baixar aqui um pouquinho, vamos lá para a questão 19, né? A Procuradoria-Geral do Estado promoveu uma licitação que culminou na contratação de empresa incumbida na realização de reparos na rede elétrica, em seu prédio sede. No desenrolar da relação contratual, contudo, e após processo administrativo, verificou-se a inexecução parcial do contrato, aplicando sanção de advertência à entidade empresária. Tal sanção decorre de que poder? Poder disciplinar, né, gente? Lembre que o poder disciplinar é o poder de apurar infrações e aplicar penalidade, não só a servidor, também aquelas pessoas que estão sujeitas à disciplina administrativa, que é o caso de um contratado. Ok? Vamos lá? Questão 20. Essa daqui trouxe uma coisinha diferente, né? Geralmente não cai em prova. Falamos, inclusive, bastante em aula. Falamos em aula. Eu comentei, olha, gente, essas hipóteses não são tão comuns, mas pode acontecer. Aconteceu. Tá aqui. Na hipótese de perda de efeitos jurídicos em virtude de uma nova norma, jurídica superveniente, contrária àquela que respaldava a prática do ato, tem-se a caducidade, né, gente? Lembra que eu falei que a caducidade, no caso do ato, é a norma que deixa o ato velho, né? Lembrar de caduco. Eu tenho o ato, não tem problema, mas é uma nova norma que deixou os efeitos daquele ato incompatíveis. Caducidade, gabarito, letra C. Tá? Vamos lá, vamos subir. Aqui, questão 21. Vou colocar ela inteira, né? Não vou conseguir ler. Vamos lá. De acordo com a Lei 14.133, analise as afirmativas a seguir. A gente quer saber o que está a associação correta, né? Então, vamos lá. 1. Modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns. Pregão, né? 2. Modalidade de licitação para alienação de imóveis, móveis inservíveis e os legalmente apreendidos. Leilão. 3. Modalidade de licitação para contratação de bens e serviços especiais e obras e serviços comuns e especiais de engenharia, concorrência. E 4, modalidade de licitação para escolha de trabalho técnico, científico, artístico. A gente está falando aí do concurso. Gabarito, letra B, né? Pregão, leilão, concorrência, concurso. Tranquilo, só o conceito, né? Que está lá na lei. Vamos para a questão 22. Então, não vai caber tudo. Eu vou deixar aqui só a questão e aí a gente depois sobe. É verdadeiro ou falso, né, gente? Então, vamos lá. A administração pública deve se guiar pelos princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, submetendo-se a diversas formas de fiscalização do desempenho de sua atividade. Tendo em vista o tema controle, marque V para verdadeiro e F para falso. Bom, o controle pode ser classificado como interno e externo. São exemplos de tais formas de controle, respectivamente, o poder de autotutela, o interno, e o ajuizamento de ação popular por qualquer cidadão, externo. Correto, verdadeiro. Próximo. A administração pode anular os próprios atos quando derivado de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos, ou revogá-los por motivo de conveniência e oportunidade, respeitados os direitos adquiridos e ressalvado em todos os casos a apreciação judicial. Súmula 473, verdadeiro. As comissões parlamentares de inquérito são exemplos de controle judicial? Não, gente. Comissão parlamentar de inquérito é exemplo de controle político, tá? Falso. E a de baixo, deixa eu só baixar aqui, senão não vou conseguir ler toda.
No que tange aos atos legislativos, as leis em sentido formal ou material, em face da sua abstração e generalidade, submetem-se a controle judicial pela via de controle concentrado de constitucionalidade. Não é verdadeiro, gente. Tanto controle concentrado quanto controle abstrato. Ambos, tá verdadeiro, tá? Então, gabarito letra B mesmo, né? V, V, F, V. Agora a gente vai para a questão 23. Aqui tem uma mistura, né, de assuntos, gente. Então, algumas são minhas, outras não. Vamos lá. 491. Poxa, a PGE cobrou bastante 491, né, gente? Vamos lá. Nos termos da Lei Complementar 491 de 2010, que cria o Estatuto Jurídico Disciplinar no âmbito da administração direta e indireta do Estado de Santa Catarina, é correto afirmar que a jurisdição disciplinar não exclui a comum e, quando o fato constitui crime ou contravenção, prescindirá de comunicação a autoridades e Ministério Público. Na verdade, né, gente, a legislação ela fala que você tem que ter comunicação às autoridades competentes, ela nem fala Ministério Público, tá? E quando a questão coloca prescinde é que não precisa. E precisa, né, gente? Tem crime, você não precisava nem ter lido o artigo para saber que estava errado, tá? Está lá no artigo 5º de qualquer forma. B. Se o servidor estiver respondendo a mais de um procedimento administrativo disciplinar, todos deverão ter prosseguimento até que haja demissão de um deles. Na verdade, independentemente da pena aplicada, tá, gente? Inclusive em caso de demissão, todos têm seguimento. Não é até que haja demissão, é independente. A C está errada porque o sobrestamento do processo administrativo disciplinar em virtude de ações na esfera judicial, gente, você não tem sobrestamento, tá? Lembra que as responsabilidades são independentes. A D é a correta, é o gabarito, está no artigo 3º da lei. A autoridade que de qualquer modo tiver conhecimento de irregularidade no serviço é obrigada a promover sua apuração imediata pelos procedimentos legais, assegurado o acusado ampla defesa. E a letra E, a autoridade competente determinará a expedição de decreto constituindo comissão. Na verdade, aqui na comissão é portaria, tá, gente? Quando você fala de procedimentos disciplinares, é portaria, não é comissão, não. Tá? Show! Vamos lá. C. Essa C foi péssima também, mas vamos lá. Fala do estatuto, né? Quanto ao conceito de remuneração, vencimento, vencimentos e vantagem. Gente, o gabarito correto é a letra C. Que fala dos vencimentos, né? Isso está na apostila até, tá? Vencimentos no plural é soma de vencimento no singular aos adicionais. Exatamente o que está lá no artigo 82, combinado com o parágrafo único do artigo 83 da lei, tá? A letra A está errada porque é o contrário, as gratificações... este não é o conceito das gratificações. Lembra que o adicional noturno é 25%. O vencimento não pode ser inferior ao mínimo, os adicionais não são verbas transitórias, tá? Então, gabarito correto, letra C mesmo, conforme artigo 82 e 83. Aqui não tem muito erro, não. Vamos lá para a questão do 26. 26. Aqui. Fala sobre formas de provimento e vacância, tá, gente? Essa questão, ela fala exatamente do artigo 171 e 178, tá? A vacância da função de confiança, sim, pode decorrer de dispensa do cargo comissionado ou de destituição. É a previsão expressa da lei, tá? O aproveitamento do servidor em disponibilidade depende de inspeção médica, também está no parágrafo 8º do artigo 178. O erro da 3, reversão é reingresso de funcionário que provar ilegalidade de demissão, não, aí seria reintegração. E 4, o servidor que estiver declarado insubsistente em invalidez será reintegrado? Não, será revertido. Eles inverteram ali, eles trocaram, tá? Então, gabarito 1 e 2, letra D, ok? Vamos lá, para a questão 29, pessoal. Olha, Mendes é servidor efetivo do Estado de Santa Catarina, nessa condição, resolveu candidatar-se ao pleito de deputado. Nos termos do Estatuto, é correto afirmar. Gente, quando você faz, quando você se candidata, né, quando você sai para se candidatar, lembra? Você tira uma licença, né, para o pleito. Essa licença ela vai ser do registro da candidatura até o dia seguinte ao pleito eleitoral. Gabarito, letra E. Tá? Vamos lá agora para a questão 46.
Comecinho de direito administrativo ali, hein? Ali. As contratações de serviços e aquisição de bens, quando efetuados pelo sistema de registro de preço, no âmbito da administração pública, serão regradas mediante decreto, que é o decreto 7.892, né, gente? Esse sistema poderá ser adotado quando? Letra D, né? For conveniente a aquisição de bens ou a contratação de serviços para atendimento de mais de um órgão. Exatamente o que está lá no artigo 3º, é um dos elementos, tá? Correto. Letra D. Questão 47. É obrigação do poder público garantir o bem-estar da coletividade, de modo que os interesses da sociedade sejam postos em frente aos interesses individuais. Por isso, a administração recebe poderes que não são estendidos aos particulares. A supremacia do interesse público, gente. Gabarito, letra D. Tem como exemplo a aplicação de cláusulas contratuais exorbitantes. Sim, as cláusulas exorbitantes decorrem da supremacia, né? Não tem como exemplo a prestação de contas, que daí não é supremacia, aí seria propriamente uma restrição. A supremacia é um princípio explícito, não é, a gente sabe que é implícito. Está presente em toda atividade, não é toda, né? Impõe obrigações à administração, não, impõe, dá prerrogativas, não impõe obrigações. Né? Questão 48. As licitações e contratações pela administração pública de serviços de publicidade, né? Ele cobrou aquela lei 12.232, tá, gente? Prestados por intermédio de agências de propaganda, abarcam um conjunto de atividades realizadas integradamente com o objetivo de promover a venda de bens ou serviços. É uma determinação estabelecida na lei para a contratação desses serviços. Vamos lá. A imposição de que a adjudicação do objeto da licitação seja feita com mais de uma agência. Na verdade, isso é facultado. B. Apenas as agências de propagandas premiadas ao obter certificado de qualificação de funcionamento poderão ser contratadas? Não, está lá no parágrafo 4º, não tem essa restrição. Tá? C. Poderá ser incluída como atividade complementar a pesquisa de formas já consagradas de comunicação em consonância com novas tecnologias. Não está lá no rol do parágrafo 1º do artigo 2º. A letra D é o gabarito. As atividades que tenham por finalidade a realização de eventos promocionais e de relações públicas estarão entre aquelas que são objetos da contratação. Não, letra D não. É em especial, tá, gente? Não estarão, o gabarito é letra E. As atividades que tenham por finalidade a realização de eventos e relações públicas estarão, a lei fala em especial no objeto da contratação. Tá? Tem uma redaçãozinha diferente ali. E a letra E é correta. A agência contratada só poderá reservar espaço publicitário de veículo de divulgação por conta e ordem dos seus clientes, se previamente os identificar e tiver sido por eles expressamente autorizada. Tá? Gabarito letra E é o parágrafo 2º do artigo 4º. Vamos lá, questão 49. Aqui também. Sobre consórcios, né? Consórcio público é um instrumento para viabilizar a prestação de serviços e o desenvolvimento de ações conjuntas entre dois ou mais entes da federação que visem interesse coletivo e benefícios públicos. Eventualmente, no transcorrer do contrato firmado entre os consorciados, ocorrem fenômenos de alteração contratual da retirada de um dos entes, ou até mesmo a extinção do ato. Né? Dentre essas possibilidades, é correto afirmar que a retirada do ente da federação do consórcio depende de ato formal instrumentalizado por lei. Na verdade, a retirada ou extinção do consórcio de cooperação, gente, ela vai ser feita em assembleia. Essa assembleia vai ter que ser feito um acordo através da alteração desse contrato e depois em lei, né? Ela não depende de ato formal instrumentalizado por lei, tá? O gabarito correto é a letra B. A retirada ou extinção do consórcio de convênio de cooperação não prejudica as obrigações já constituídas. A retirada é feita por assembleia, a decisão é feita na assembleia, tá, gente? Letra D. Letra D, não. Questão 50, não letra D, letra B é o gabarito. Questão 50. No âmbito de contratação da administração existem modalidades e tipos. Constitui um tipo. Gente, aqui era só você tirar as modalidades, né? O que não é modalidade? Técnica e preço. É um tipo de licitação do 8666. Tá? Corretíssimo.
Fechou? Prova de contador.